E aí, guerreiras e guerreiros da saúde, vamos começar um formato de vídeo diferente, né? Vamos bater um papo aqui, sem muitos cortes, sem muita preparação. O intuito desses vídeos até é enviar esses vídeos para os pacientes, né? Com algumas explicações. E hoje eu vou conversar com vocês sobre saúde e viagens, né? Recebo muitas reclamações de pacientes que estão bem, né? Melhoraram a saúde, estão bem e vão fazer uma determinada viagem, né? Faz um passeio, viaja para algum lugar e acaba saindo muito da rotina, comendo coisas que não fazem parte, né, daquele dia a dia da pessoa, e a pessoa volta dessa viagem, né, com distensão abdominal, o intestino todo desregulado, vários sintomas que são da alimentação, né? E muita gente me pergunta como que eu faço, né? E como melhorar isso. Então, vou explicar um pouco para vocês, já pegando esse gancho que eu acabei de voltar de uma viagem, né? Nós fomos para a praia, compartilhei algumas coisas ali de alimentação, mas vou explicar para vocês como que você chega num nível aonde não importa para onde você vá, não importa se você viaja ou não, você vai manter a tua rotina muito parecida, né? Porque enquanto você está viajando, né, e está saindo ali muito da tua rotina, quer dizer que aquilo que você vinha fazendo ainda não está incorporado no teu jeito de viver realmente, né? Então, exemplo, explicando um pouco de como eu evoluí até esse ponto, né? De viajar hoje e não tomar nenhum refrigerante, nada assim, e não me fazer falta, né? Não foi simplesmente de uma hora para outra, né? E vou citar como exemplo aqui, eu e a minha esposa, quando a gente viajava, né, antes, alguns anos atrás, nós comíamos, ainda saíamos bastante assim da nossa rotina, né? Por exemplo, a gente ia almoçar, pegava algum refrigerante zero, né? Que tomávamos uma, duas vezes ao ano, mas ainda assim consumíamos, né? Ah, Quando a gente ia tomar um sorvete, né, um açaí que não era da nossa rotina, mas ali numa praia, em algum lugar que a gente queria saborear aquilo, cada um pegava um, né? E a gente começou a mudar isso aos poucos. Então, de repente, a gente passou a não mais repetir, por exemplo, quando ia numa sorveteria, né? Pegava uma vez só, né? E aí a gente foi evoluindo até o cérebro se acostumar com aquilo e aquilo ficar cada vez mais normal, né? Então, íamos novamente, evoluíamos um pouquinho, né? Então, até o ponto da gente ir, por exemplo, pegar uma sobremesa, como exemplo, uma sorveteria, né? Um açaí, por exemplo, a gente pegar um só e dividir, né? Um só e dividir. As pessoas acham, às vezes olhando, acham até que a gente não consegue pagar, né? Para pegar um só e ainda dividir, pegar pouquinho, parece que o dinheiro está pouco, né? E aí, olha só que maravilha, fica mais barato ainda a viagem, né? E o cérebro ele vai se acostumando com isso, a você pegar pouco, né? E aquilo vai fazendo parte da sua vida como seu jeito de viver realmente, né? Que é o que eu ensino muito, né? Você não fazer como se fosse uma dieta, como se fosse um martírio, e sim transformar aquilo em algo normal, da sua vida mesmo, teu jeito de viver é aquilo. Então não importa onde você está, você vai se comportar daquela mesma forma. Você vai escolher sempre, né? Vai fazer as melhores escolhas. Então, até o ponto, por exemplo, dela pegar um açaí pequeno e eu comer ali junto e a gente reduzir essa fração, né? Reduzir essa quantidade significativamente, né? Refrigerante mesmo, é uma coisa que não faz parte, né, do nosso dia a dia, mas antes, ainda assim, quando a gente viajava, consumíamos, né, num restaurante alguma coisa, né, quer beber alguma coisa, consumíamos algum refrigerante zero, um Guaraná zero, algo do tipo, né? Que suco geralmente os sucos geralmente não são muito saborosos, né, em alguns lugares. E então, como é que a gente evoluiu isso? Começamos a nos acostumar. No início ali tem que forçar um pouquinho, mas começamos a nos acostumar no almoço, por exemplo, pegarmos uma quantidade maior de frutas, né, para deixar
às vezes a comida está um pouco seca, né? Fica difícil de comer dessa forma. Uma porção de frutas separadas, né? Alguns vegetais, deixar o prato um pouco com frescor um pouco maior. Isso vai fazer com que você não necessite de tomar algo gelado ali, né? Você pode se refrescar com outra coisa, ou pegar uma água com gás, né? Uma água com fatias de limão, algo do tipo. Mas, ou seja, você tem que fazer com que o teu cérebro se acostume com aquilo ali, né? E foi assim que hoje, não importa para onde nós vamos, né? Nós sempre fazemos as melhores escolhas e, né, saímos um pouquinho, né, da rotina alimentar, mas muito pouco. Algo que hoje não nos faz diferença nenhuma, né, no nosso dia a dia quando a gente retorna, né? Então não muda o intestino, não muda, não traz novos sintomas, nada. Mas isso é um progresso, né? É uma evolução que você tem que ir fazendo, você tem que estar ativo fazendo, senão aquilo não vai ter resultado, tá? Então, eu observo muito, né? Principalmente quando a gente viaja. Então, nos restaurantes, assim, a gente parou num paradouro, né? Muito bom, e que tinha restaurante ali, estava na hora do almoço e tinha comida de verdade e bom, restaurante bom, assim, bastante comida de verdade, né? Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas prefere pegar um salgado, uma fritura com refrigerante, né? Isso eu estou falando aqui para quem já cuida um pouco da saúde. Para quem ainda não cuida nem no dia a dia, né? Você não está ainda nesse ponto no dia a dia cuidando, você talvez nem vai compreender realmente a mensagem que eu estou tentando passar aqui, né? Mas quando você muda realmente assim o teu estilo de viver, automaticamente quando você está numa viagem, por exemplo, você vai fazer escolhas melhores, né? Quando você mudou de verdade o teu estilo de vida, não importa se o café da manhã do hotel é tudo liberado e tem lá um banquete de doce. Aquilo não vai fazer sentido para você, né? Você pode até experimentar alguma coisa ou outra, isso até dependendo de qual problema de saúde você tem. Quem tem problemas de saúde mais graves, que não pode consumir glúten, não pode consumir nada, aí tem que ter um cuidado ainda maior. Então tem que chegar na viagem, tem que preparar a sua própria comida, tem que ir no mercado primeiro, né? Fazer algumas coisas para deixar pronto para você levar para os lugares. E tem que ser feito, né? Realmente tem que ser feito. Senão, você vai ficar à mercê do que tiver para comer. E aí você vai acabar comendo, vai sensibilizar o teu paladar, né? E aí você vai se prejudicar muito. Então, quem tem problemas maiores de saúde, assim, não tem como fugir disso. Tem que ter muita organização, muita disciplina, mas você consegue viajar mantendo a tua saúde, né? E voltar assim com o mínimo de prejuízos possíveis daquela viagem, né? Então, geralmente pós períodos de viagem, assim, feriados, né? Períodos de férias, assim, geralmente eu recebo muita mensagem de pacientes que retornam de viagem com muitos sintomas, né? Por quê? Porque saiu totalmente daquela alimentação que vinha fazendo, que estava deixando o corpo saudável, né? Então, por isso que eu sempre insisto, né? Esse vídeo aqui, principalmente, né? Vou enviar para as pessoas, por exemplo, que me retornarem com essas queixas, né? Para quê? Para que tenha um nível de consciência melhor, uma visão crítica melhor e passe a evoluir, né? Então tem muita gente que consegue, né? Que era de uma forma a viagem e hoje viaja de outra forma, né? Colocando a viagem como algo em que a comida não é o ponto principal e a nossa cultura é assim. Você vai viajar, você já pensa na comida do lugar e comer, comer, comer. É uma questão cultural, né, da viagem, a gastronomia dos lugares e tudo mais. E viagem é sinônimo de sair da dieta, de sair fora da rotina, né? E a alimentação vai junto, só que a tua saúde vai junto também para o buraco, né? Aparecem novos sintomas. E uma das coisas que você tem que ter em mente, né, que eu fiz, mas foi um processo também, nós fizemos, né, eu e minha mulher, mas foi um processo, fazer com que a viagem, né, o ponto principal da viagem seja os lugares, né, as paisagens, os lugares, as experiências, né,
de aventuras, de passeios, né? De conhecer os lugares. E não ter como foco principal da viagem a comida. Porque se você tiver como foco principal da viagem a comida, você vai piorar a tua saúde. Né? Se isso não faz diferença para você, você não se importa, deixa a saúde piorar, ok, mas esse vídeo nem é para você, no caso. Né? Esse vídeo são para as pessoas que querem evoluir, que querem sair disso, né? Faz uma viagem, estraga a saúde toda e volta ruim, tudo ruim, né? Toda aquela batalha que melhorou que lutou para melhorar, para trazer uma qualidade de vida melhor, foi por água abaixo, né? Numa viagem aí de uma semana, 2, às vezes mais, né? Então, o foco principal da viagem tem que ser o descanso, a experiência, né? A vivência ali, conhecer lugares novos, experiências de passeio, enfim, né? Descansar a mente, contato com a natureza, esse tem que ser o foco, né? A alimentação não tem que ser o foco, a comida não tem que ser o foco, né, principal. Eu vou comer, tô de férias, eu vou comer e tudo. Vai estragar a saúde, tá? E a humanidade, ela adoece porque justamente coloca a comida como foco principal, né? No sentido ruim, né? Eu quero comer para me satisfazer, comer, né? Comer. E por isso que a humanidade está indo para o caminho que está, né? Então, quando a gente fala em viagem, a alimentação ela não deveria mudar, né? Você tinha que seguir ali quase a mesma coisa, né? Tudo bem, você quer experimentar uma gastronomia local, ok, mas tem que ser algo pouco, algo sutil, de você realmente saborear alguma coisa, experimentou, ok, né? E não comer como se não houvesse amanhã, que é o que a maioria das pessoas fazem, tá? Então, hoje, nós conseguimos fazer viagens, retornar com o mínimo de efeito prejuízo, né, negativo disso, né, de ter saído da nossa rotina. Então, hoje, as nossas viagens, geralmente, elas são focadas em experiências, em contato com a natureza e em descanso. A comida, ela fica ali, né? Claro que a gente saboreia uma coisa ou outra, mas cada vez é menos, né? E isso não nos tira o prazer da viagem, tá? Então, essa era a mensagem de hoje, espero que tenha ficado claro. Os vídeos continuam e vamos lá. Estou pensando em colocar um nome, né, para esse canal. Cada vez mais eu quero vir aqui para o YouTube. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Estou um pouco cansado do Instagram. Vou vir mais conversar com vocês aqui no YouTube e vou pensar para um nome para esse canal aí para a gente ir batendo um papo melhor. Continuem buscando saúde e até o próximo vídeo.